Essa fuga de cérebros é justamente esse cérebro que é a galera estudada nesse intuito. Ele vai lá porque lá ele vai receber as melhores remunerações. Suave? Partindo desse princípio aqui, agora a gente vai falar um outro aspecto maravilhoso sobre as migrações internas do Brasil. Aqui eu falei das migrações de fora para dentro, ou de dentro para fora. Aqui eu vou falar só sobre migrações dentro do setor brasileiro. Primeiramente, eu quero que vocês entendam as características gerais das migrações. As migrações em cunho nacional, ou seja, até 1930, as migrações elas eram muito pequenas, aconteciam dentro da própria região. A partir de 30, que eu tenho uma expansão das migrações interregionais, quer dizer, de uma região para outra região. Suave? E principalmente se destaca a industrialização do Sudeste, então muitas regiões, muitas pessoas vindo para o Sudeste, e ao mesmo tempo eu tenho presença de fronteiras agrícolas no país. A migração em escala nacional, basicamente a partir de 1930, com esses dois fatores que promovem esse forte cunho de migração. Eu quero que também dê destaque a um outro tópico importantíssimo para a prova. Até 1990 se destaca e aumenta cada vez mais a migração interregional de uma região para outra. Suave? Porém, a partir de 90, mostra que a migração interregional começa a diminuir. E a migração intrarregional, ou seja, a migração dentro da própria região, começa a aumentar. Então, hoje, a tendência de aumento não é que o cara saia do Nordeste e venha para o Sudeste, mas é que o cara se mova dentro do próprio Nordeste, que a pessoa se mova dentro do próprio Sudeste. Ou seja, isso é a tendência de aumento. Porém, ainda há um domínio da migração interregional. Em números, a migração interregional ela é maior. Porém, em dados de crescimento, a migração que mais cresce no país é a migração intra-regional. Entendemos essa ideia? Entendemos essa lógica? Em 2010, 41% de brasileiros não eram naturais do município. Tinham nascido no município e foram morar em outros. E apenas 16% não eram naturais dos estados. Ou seja, há uma mobilidade muito maior entre os municípios do próprio estado do que entre estados diferentes. E as maiores emigrações marcadas no estado nacional, no Brasil, se dá pelo estado da Paraíba, Piauí, Bahia e Pernambuco. São os estados que mais exportam, mais tiram pessoas do seu espaço. Isso mostra que o Nordeste ele é uma grande região repulsora de pessoas. E o Sudeste, com destaque para o São Paulo, é a maior cidade atratora de pessoas. Então, os estados que mais expulsam pessoas e o destaque para São Paulo, de fato, a cidade que mais atrai pessoas. Primeiramente, eu vou dar o destaque para a região amazônica, tá? A região amazônica, ela marca um processo muito claro de chegada de pessoas já no início do século XX, principalmente devido ao ciclo da borracha, tá? Então, eu gosto de dar uma dialogada assim, que muita gente, principalmente do Maranhão, foi até a região da Amazônia Ocidental para poder trabalhar nas seringueiras retirando látex, tá? Então, eu tive uma forte entrada de pessoas de outras regiões. Eu não posso negar que pessoas do Centro-Oeste também foram, e pessoas também do Sudeste. Mas a grande massa de pessoas que foram para a Amazônia se destaca principalmente do Nordeste brasileiro. Suave? Por causa do ciclo da borracha, da retirada de látex das seringueiras lá no início do século. Então, esse ciclo da borracha move essa região, as pessoas indo para a região norte, de fato. Já o Sudeste, em 1930, ele conhece a industrialização varguista. Isso faz com que
tanto pessoas do Centro-Oeste, estrangeiros e nordestinos venham em massa para o Sudeste, tá? Principalmente a partir dos anos de 1930. Galera, para a prova, o que é bom vocês entenderem de forma muito clara? A migração, que ela sai de tal região, então qual é a região que sai? Qual é a região que vão? Qual é o período que isso acontece e o porquê as pessoas fizeram isso? 4 coisas de cada setor migratório, de cada lógica migratória. Então, para a região que vai Sudeste, da região que sai principalmente Nordeste, e o período 1930 e o porquê, qualidade de vida e a indústria, tá? Lembrando que aqui muitas pessoas já começam a praticar o chamado êxodo rural. O chamado êxodo rural, cadê minha canetola preta? O chamado êxodo rural, ele já começa as pessoas a procurar a cidade em busca de melhorias de vida. Eu também não posso negar a entrada de pessoas no Centro-Oeste, justamente vindo para São Paulo, tá? Aí nós temos justamente esse período de crescimento a partir de 1930. Porém, já a partir dos anos 90, aí eu tô falando quase 60 anos depois, a Sudeste começa a diminuir em fator de atração. Então o Sudeste ele sempre vai ser um fator de atração de pessoas, inclusive também da região Norte, porém, entretanto, todavia, isso começa a diminuir a partir dos anos 40, tá? A partir dos anos 40 não, a partir dos anos 90. Então o Sudeste, ele começa a perder a sua capacidade de atração a partir dos anos 90. Isso é algo presente até hoje. Porém, ainda é o principal presente, né? Porém, ainda é o principal região atratora. Eu botei aqui o Nordeste, está errado. Porém, é o principal atrator de pessoas, principalmente São Paulo, tá? A cidade de São Paulo. Então, mesmo o Sudeste perdendo a sua capacidade de atração, São Paulo ainda domina na chamada. Saída das metrópoles a partir dos anos 90. Isso daí eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco eu começo a falar. Centro-Oeste. O Centro-Oeste ele começa a crescer na década de 50, principalmente por causa da construção de Brasília. Pessoas começam a sair do Sudeste, do Nordeste. Olha como o Nordeste ele é uma região de repulsão de pessoas. Basicamente, sempre o Nordeste ele está exportando pessoas para o resto do Brasil, durante o período histórico. Depois isso vai acabar diminuindo, tá? Então o Centro-Oeste, ele principalmente devido à construção de Brasília, e eu não vou colocar só a construção de Brasília, mas também de Goiânia, tá? E a expansão das fronteiras agrícolas na década de 60. Eu vou colocar justamente aqui essa região da fronteira agrícola, onde o Centro-Oeste é a região que eu tenho maior percentual de não nascidos na sua região. Basicamente, 1/3 das pessoas que moram no Centro-Oeste não nasceram no Centro-Oeste, muito por causa da expansão das fronteiras agrícolas dentro dessa região. Tranquilo? Já na década de 60 eu tenho o chamado êxodo rural, principalmente a implementação do Plano de Integração Nacional, construção de diversas rodovias, ligando principalmente a região norte. Eu tenho a região norte marcando 35% das migrações interregionais, se destacando principalmente pessoas indo trabalhar pela Zona Franca de Manaus e também buscando projetos de mineração como o projeto Grande Carajás, projeto Trombetas, projeto Jari, mas não era bem de mineração o projeto Jari, mas o projeto Trombetas, o projeto da Serra do Navio. Então muitas pessoas começam a ir para essa região justamente nessa ideia.
Já na região norte, ela foi também um centro de atração muito de nordestino nesse período, por causa do programa Polo Amazônia, que a gente vai comentar um pouco mais à frente, e a abertura de agrovilas, ou seja, muita gente foi na década de 60 buscando a Amazônia devido a essa ideia. Só para eu destacar que esse êxodo rural marcou uma saída de 43 milhões de pessoas do campo para a cidade em apenas 20 anos. Por isso que as cidades crescem de forma tão desordenada nesse período. Também nós temos a fronteira agrícola e aí os sulistas, esses mesmos, começam a vender as suas terras no sul, que era um valor muito mais caro, e começam aos poucos buscarem as regiões da chamada Matopiba ou Mapitoba. Eu já conversei com isso e vocês lá em Agrária. Basicamente, essa Matopiba, que é as iniciais de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, toda essa região aqui, Matopiba, ela é o centro de atração de sulistas. Então eu chego nessa região, entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, eu vou ter a galera usando bota, botina, galocha, chamando pão de cacetinho. Por quê? Basicamente eu tenho a migração de sulistas para essa região chamada de Matopiba. Então, principalmente essa diáspora gaúcha, ela é muito presente nesse momento, onde as pessoas vazam dessa região. A região Nordeste, que sofreu com um forte esvaziamento de pessoas no pós-mineração, ou seja, pós-período 18, do século 18, principalmente por causa das políticas agrárias latifundiárias, falta de empregos, políticas rurais totalmente deficientes, a seca do sertão, marcam pessoas saindo diretamente do Nordeste, principalmente essa migração sertão, zona da mata, ou sertão, outras regiões. Principalmente ela marca a menor quantidade de não residentes. Apenas 2% de pessoas que moram no Centro-Oeste não nasceram lá. Além do mais, essa região que vai ser mais esvaziada justamente no período de 40 a 80. Para vocês terem noção, em 1872 o Nordeste correspondia a 47% da população brasileira estava no Nordeste, a metade. E em 2010 era apenas 27% da população brasileira. Ou seja, marcou um esvaziamento muito forte. Porém, na década de 90, olha que interessante, os nordestinos que moravam no Sudeste começam a retornar para o Nordeste. É verificado na cidade de São Paulo uma saída de nordestinos em troca da sua cidade natal. Por quê? Porque a desconcentração industrial começa a mover pessoas a retornarem, porque aqui agora já está com emprego e já está se desenvolvendo bem. Então as pessoas começam a retornar para a sua cidade natal. O nome dessa migração é chamada migração de retorno. Nordestinos saindo do Sudeste e voltando para o Nordeste. Isso começa a crescer. Isso não é o mais forte, mas isso começa a crescer justamente a partir desse período, com o Ceará sendo o principal destino de nordestinos que voltam agora à sua terra natal, principalmente a partir dos anos 90. E a região amazônica também cresce pra caramba, justamente com a entrada de alguns nordestinos e outras pessoas do Centro-Oeste na região do chamado Arco da Devastação. Se tu não sabe o que é Arco da Devastação, dá uma olhada aí. E volta aqui para mim. Agora eu foco justamente nessa região aqui, do Sudeste, onde o Sudeste em 2000 começa a verificar um grande número de pessoas saindo das cidades centrais das grandes metrópoles e indo morar nas chamadas cidades médias, cidades pequenas e médios portes, cidades até 500 mil habitantes. São essas as cidades hoje que crescem mais no país. Esses são os polos de atração devido às empresas irem para lá. Então lá está tendo emprego, então as pessoas começam a ir para essa região das chamadas cidades médias. Isso marca justamente o fim da nossa, o fim não, mas o teatro
cuidar aí do nosso processo de migrações brasileiras. Cara, eu falei muita coisa nessa, mas tem muita coisa aqui. Mas do que adianta falar se não fazer exercício? Então, foca aí, primeiro exercício na tela. Aos deslocamentos populacionais temporários relacionados às estações do ano ou atividades econômicas, aplicamos o conceito de movimento diurno, não. Movimento noturno, não. Nobadismo, não. Transumância, vem aqui comigo, ó, transumância a esse movimento envolvendo setores climáticos e economia, justamente transumância, volta à questão, alternativa correta, alternativa delta. Vamos lá, próxima questão. A população brasileira sempre teve um histórico de grande mobilidade desde a colonização. Cerca de 1/3 da população brasileira não reside onde nasceu. Entre as características da mobilidade da população nacional na década de 1990 está a queda do movimento migratório interno em direção ao Sudeste. Isso daí eu falei, de fato, está diminuindo a atração, principalmente para o Nordeste, então volta à questão alternativa alfa, a alternativa correta. Vamos lá, última questão na tela. Êxodo rural é um tipo de migração interna que se caracteriza por movimentos ligados a atividades agrícolas? Não. Movimentos de população rural em direção aos grandes centros urbanos? Sim. Isso daí configura o chamado êxodo rural. É essa saída de pessoas em massa do campo para a cidade, principalmente devido ao processo de mecanização do campo, a chamada Revolução Verde, assunto que a gente já comentou aqui no curso para vocês. Tranquilo, galera? Eu já voltei, então acho melhor, né? Na verdade, volta a questão aí, alternativa correta, alternativa B de bola. Volta aqui para mim, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Quadro maravilhoso para vocês. E, por favor, não deixe de dar o like no vídeo, curtir tudo bonitinho. Se não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho. E beijos e abraços e até a prova. Tchau, tchau, galera. Fique com Deus. Até mais.